Uma boa tarde a todos. Senhores vereadores, uma boa tarde. Trabalhadores do município, jornalistas, público, uma boa tarde. Bem-vindos à nossa reunião de 28 de agosto de 2017. O ponto 47 é para retirar, ninguém se opõe à retirada do ponto 47, portanto está retirado o ponto 47. Vamos então dar início ao nosso Presidente da Ordem do dia. Começa hoje o Partido Socialista, aqueles senhores que usaram a palavra, vereador Celso, vereador também. Ora, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos munícipes. Sr. Presidente, tenho aqui uma série de assuntos que gostaria de salientar, abordar e alertar, outros para sugerir, e começava por a questão da sinalética publicitária no centro histórico. Circulamos no centro histórico e vemos muitas das vezes rascunhos de folhas A4, A3, penduradas indiscriminadamente nas paredes, cartazes que não dignificam, digamos, a quantidade e qualidade de património que a cidade tem e que não dignificam o seu centro histórico. Eu gostava de, já em tempos, sugerir que houvesse uma sinalética própria para o centro histórico, que houvesse não só de circulação, mas também publicitária. Também que os toldos e todas as outras indicações que o centro histórico tivessem um padrão próprio e cada um dos serviços ou municípios que quisesse utilizar para determinados fins essa publicidade tivesse que cingir a um padrão realizado pela Câmara, e hoje eu acho que cada vez mais, infelizmente, circulamos no centro histórico e vemos publicidade feita que não dignifica nada o nosso centro histórico. E, portanto, apelava em primeira instância para a fiscalização da Câmara, para que fizesse essa fiscalização, e em segunda instância que fossem determinados os devidos processos a fazer, digamos, quase que essas minutas de toldos, de informação publicitária, etc., de forma a que, digamos, a nossa identidade, dito centro histórico, saísse mais qualificada. Um segundo assunto que me traz aqui tem a ver com o festival que vai ocorrer na Ribeira de Santarém, com o Festival de Reverence, dito Reverence, acho que estou a pronunciar bem, e atempadamente, espero eu, alertava aqui o município para as questões de segurança. Para as questões de segurança da circulação de pessoas e bens naquele local e, portanto, que as devidas entidades competentes estivessem com os meios próprios e adequados ao local, e também à segurança relacionada com o Rio Tejo. Portanto, sabemos que é um festival que vai trazer cá vários milhares de pessoas e esperemos nós que corra tudo bem, que não haja nada relacionado com o rio, nada de mau, e, portanto, tivessem essas circunstâncias também devidamente acauteladas. Um terceiro assunto que me traz era saber um ponto de situação, se é que o Executivo sabe, sobre aquela informação prévia que veio aqui para o antigo quartel dos bombeiros voluntários, aqui no centro histórico, se há algum desenvolvimento sobre essa informação prévia ou não, e se há, em que ponto é que está. Um quarto assunto tem a ver com, novamente, o site da Câmara Municipal e, novamente, em relação à sua desatualização. Tive a oportunidade de querer ir a uma piscina municipal, neste caso o Sacapeito, e quem vai consultar o site da Câmara vê que o horário que lá está não está adequado ao horário que depois está fixado nas portas das instalações das piscinas do Sacapeito. E, portanto, apelava novamente à gestão atempada, que quando os horários fossem alterados, que essa informação constasse no site do município. Isto é um apelo. Outra questão que também ainda relacionada com o site, eu gostava de saber se, isto falo que é uma desinformação minha, se as ordens de trabalhos que constam aqui para as reuniões de Câmara são colocadas antes da reunião de Câmara no site para os municípios saberem. Se não são, faço apelo a que a ordem de trabalhos da reunião de Câmara conste no site da Câmara.
Um quinto assunto tem a ver também com um ponto de situação relacionado com o centro histórico, com o Escala 4 e, portanto, com a dita ala das associações. E quantas associações é que já lá estão a funcionar? Se já estão, se estão a funcionar, há quantos meses é que o município está a pagar a mensalidade desse espaço? Portanto, era um ponto de situação sobre o mesmo. Por fim, dois últimos assuntos, um relacionado com o ponto de situação do Café Central, também que já o falei aqui várias vezes. Tive a oportunidade de espreitar hoje mesmo para as instalações, percebi que existiram obras, mas gostaria de saber em que ponto é que está a dita abertura que se fala do Café Central, que tanto que seria bom para a cidade. Por fim, gostaria de saber também se o Executivo já reuniu alguma vez, eu já fiz esta questão aqui, qual foi a última vez que o Executivo reuniu com os órgãos da Unicef para saber sobre o destino daquelas instalações que hoje estão praticamente ao abandono. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Francisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Executivo Municipal. Pedir desculpa pelo meu atraso. Cumprimentar também os senhores funcionários da autarquia, a comunicação social presente e os senhores munícipes presentes. Sr. Presidente, há cerca de um ano fizemos um ponto da situação sobre o PISAP, o plano relativamente às suiniculturas na bacia do Rio Maior. Foi-nos concedida uma reunião, mas enfim, a vereadora Inês Barroso não está presente, talvez seja melhor adiar, ela daqui a uma semana estará presente. Peço desculpa. Porque há cerca de um ano fizemos o ponto da situação, infelizmente estava menos avançado do que eu tinha esperanças, porque muito pouco tinha sido feito no terreno. Mas então eu deixarei esta questão para a próxima reunião de Câmara, na esperança que a vereadora Inês Barroso, que certamente está mais por dentro do assunto, nos possa, e fica já aqui a nota, se lhe quiser ser dada a informação, para nos fazer um ponto da situação relativamente ao PISAP. E já agora aproveitava também para perguntar se a nossa visita às hectares já não se faz este mandato. Pergunto eu, enfim, por mim também, espero uma sugestão de uma data. Já teve marcado duas vezes. Pois já, não foi por nossa causa. Pronto, nós consideramos que de facto há uma parte importante da salvaguarda do meio hídrico do Concelho de Santarém que passa pelo funcionamento das hectares, o qual nós gostaríamos de conhecer de uma maneira mais pormenorizada. Depois, Sr. Presidente, nós também estivemos presentes na Ribeira de Santarém. Enfim, tivemos uma ação dos Verdes lá recentemente, para a apresentação do programa do compromisso eleitoral dos candidatos dos Verdes nas listas CDU, e também nos surpreendeu, digamos assim, a proximidade do Festival do Reverence, e surpreendeu-nos, enfim, ver pouca coisa, digamos assim, alterada no espaço, tirando uma limpeza de ervas que aparentemente decorreu de uma maneira algo superficial e circunscrita a uma zona da ribeira junto ao rio. De facto, levantou-se-nos as dúvidas se estaria tudo acautelado, considerando a proximidade do anunciado evento. Obviamente que a responsabilidade é de uma organização, mas obviamente também que a Câmara, como parceiro e como responsável em termos de proteção civil, etc., certamente estará a par do que se passa, porque de facto já não falta muito tempo e estranha-se ainda haver pouca informação e pouca atuação no terreno. Por outro lado, suscita-nos, enfim, dúvida, se bem que obviamente nós não teremos que ter essa informação previamente, mas fica-nos alguma curiosidade de perceber em que local em concreto da Ribeira é que vai ser instalado o festival. Recordando que há uma zona que já foi usada para outras iniciativas noutros momentos desta autarquia, ao qual se acede por uma ponte que está num estado pouco aconselhável de uso, designadamente se houver uma situação de emergência
se for preciso passar um carro de emergência de proteção civil ou uma ambulância. E, portanto, estas preocupações, obviamente, também partilhamos, tal como o PS levantou, e gostaríamos de saber qual é a informação que a Câmara tem relativamente a esse processo e se isso está a ser acautelado. Depois, Sr. Presidente, eu de cada vez que passo, que entro ali no centro histórico, enfim, na rua entre a Caixa Geral de Depósitos e os Correios, recordo-me sempre do mesmo. Durante muito tempo reclamávamos que não havia sinalética para informar do posto de turismo. Ela neste momento existe, a entrada do centro histórico, mas há um ponto-chave da cidade. O centro histórico continua sem qualquer informação, que é o cruzamento da rua Capeliaimas, onde se acede diretamente ao posto de turismo. E ainda por cima, quem vem da rotunda, digamos assim, quem vem da rotunda, o posto de turismo ficará nas costas quem vai seguir em frente. Portanto, seria fundamental informação, enfim, já o dizemos há muitos anos, mas continua sem surgir ali algo que seria fundamental para indicar a existência do posto de turismo. Depois, Sr. Presidente, já aqui também tivemos a ocasião de falar nisto já há algum tempo, relativamente ao amianto. Existem um conjunto de edifícios públicos da responsabilidade da Administração Central que, de acordo com a legislação que foi aprovada na Assembleia da República e com a listagem feita posteriormente, sabemos que contém amianto. E, portanto, essa é da responsabilidade da Administração Central removê-la, mas compete também ao município estar a par de quais são os passos dados nesse sentido. E, portanto, dentro dessa listagem que existente, que aborda várias entidades, desde o Hospital Distrital de Santarém, instalações da GNR na Rua Tenente Valadim, instalações do INIA, e passando obviamente pelas que mais nos preocupam, que é o Parque Escolar, aliás, onde deve estar o maior número de edifícios públicos com materiais presuntivamente detentores de amianto. E, portanto, eu gostava de saber que informação é que a Câmara Municipal tem ou que é que procurou ter relativamente aos timings do Governo da Administração Central da implementação de um cronograma de retirada destes materiais dos edifícios públicos. Isto por um lado. Por outro lado, perceber da parte do município de Santarém se o levantamento dos edifícios da responsabilidade da autarquia está todo feito em termos de amianto e se a Câmara também tem um plano de prioridades de remoção desse mesmo material. Muito obrigado. Doutora Susana. Boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, muito boa tarde a todos, extensivo naturalmente às senhoras e aos senhores jornalistas. Uma nota apenas para convidar todos e todas que ainda não tiveram a oportunidade a visitar, à semelhança dos anos anteriores, as nossas galerias no âmbito do INARTES. Na passada segunda-feira à noite, faz precisamente hoje 8 dias, foram inauguradas as 4 galerias com artistas escalabitanos e este ano com um artista que não vivendo em Santarém, vive no distrito, também a nós quis associar. Vale a pena ver, vale a pena sentir, visitar e recomendar aos amigos. Estarão abertas ao público até ao final do verão em Santarém é um espanto. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dando resposta ao que o vereador Celso colocou, às questões colocadas, nomeadamente a questão da sinalética, eu quero dizer que nós, município, relativamente a esta matéria, o que tem sido feito tem sido através da Associação de Comerciantes. Eles é que nos propuseram alguma sinalização, algumas indicações das lojas deles e isso temos. Nós não temos nenhum modelo próprio. E quero dizer que já há algum tempo esta parte, já enquanto tive o pelouro das taxas e sei que atualmente também, por vezes, surgem essas dificuldades que têm a ver quando há franchising, os franchisings têm aprovados, do ponto de vista do que é a sua marca,
algumas coisas que depois colidem com os centros históricos. Não sei se tinha também a noção disso, que tem algumas vezes trazido algumas dificuldades, mas não temos isso. E depois no que concerne à questão da fiscalização, como não temos esse padrão, não temos essa regulamentação, também não é prevista a fiscalização que podemos. Vamos tomar como boa essa informação também para nos debruçarmos sobre essa matéria. Sobre o Festival Reverence, o vereador Luís depois falará sobre esse festival. Sobre a informação prévia para o antigo quartel dos bombeiros voluntários, eu tive uma reunião com o urbanismo e com a empresa que está. Eles estão interessados, ou seja, mas também estavam à procura de parcerias para poderem avançar com isso e, portanto, esta reunião foi cerca início deste ano, salvo erro, mas, portanto, há um interesse deles, da Aquino Rodrigues, em avançar com esse investimento, mas, portanto, não nos contatámos. Nós também, através do Gabinete de Apoio ao Investidor, demos indicações que tivessem alguma outra necessidade de informação para nos contactarem. Pelo que sei, temos sido contactados pelas empresas, por esta não fomos, mas eles demonstraram-nos o interesse nesse investimento, imediatamente acho que até tem um esquiço do que lá querem fazer e, portanto, que acho que é até importante para aquela recuperação, daquela entrada do centro histórico. Relativamente à questão do site da Câmara Municipal, eu das ordens de trabalho, eu tenho a ideia que elas são lá colocadas, mas também há uma coisa que eu sinto, nós enviamos a ordem de trabalho, desde juntas de freguesia, todas as entidades que connosco trabalham, todas recebem a nossa ordem de trabalho. Sobre a questão do site, não estou eu aqui nesta... E a Viver Santarém ver o horário e não à Câmara. Pronto, e isso eu vou ver porque essa era o que eu ia dizer. Na Viver Santarém, porque como isto tem matérias de Viver e poderão estar, mas também vou aqui à Viver Santarém para ter em articulação connosco, porque realmente às vezes surgem algumas mudanças de horário e terão que ser verificadas, portanto vamos tomar isto como bom. Relativamente ao Escala 4, nós ainda não temos lá entidades porque, entretanto, tivemos que fazer uma adaptação e isso está a ser feito, porque nós, quando temos para instalar lá as nossas entidades, verificámos que ao nível do que era a eletricidade, ou seja, teve de ser feito um reforço de potência, não é, Luís? Para aquilo e por uma questão de segurança, nós tivemos que esperar mais um pouco e estamos a terminar essa intervenção, não podíamos colocar. Sobre a questão do Café Central, o Café Central, como sabem, a nossa fiscalização detectou há um tempo atrás obras. A obra foi, Luís, corrijo-me se eu estou a dizer, houve um embargo da obra, portanto, os atuais proprietários depois foram chamados, pelo que eu sei, junto da DGPC, junto de nós, já têm a licença atual para poderem concluir os trabalhos. Esta é a informação que temos, portanto, nós esperamos, e a informação que eles nos deram era que até, salvo erro, finais de setembro, inícios de outubro, esperavam ter a possibilidade de abrir o Café Central. Portanto, finais de setembro, inícios de outubro, se corresse como eles queriam, haveria a possibilidade de abrir o Café Central. A última vez que reuni com os promotores não, os donos, os proprietários, foi em 2016, ou seja, sensivelmente há pouco mais de um ano, onde também apareceu uma entidade, um fundo que queria fazer a aquisição daquela entidade, na qual nós retomámos por lá, mas não foi com a administração toda, foi com outro administrador, onde nós reportámos um investidor que apareceu interessado naquela unidade. Um investidor que, neste caso, era um fundo imobiliário espanhol que apareceu com esse interesse. O vereador Francisco Bandeira Lopes, sobre a questão do pisado, eu também superficialmente sei algumas coisas sobre isto, mas será melhor a vereadora claramente a trazer e eu poderei para trazer essa informação. A visita às ETAs esteve marcada, já salvo erro, 2 vezes. Eu vou pedir, se calhar ainda era importante fazermos a curto prazo, dentro das nossas possibilidades todas, e se calhar fazer... Não é óbvio, sabe que não é essa a questão que teve, e por todo isso, e isso não há problema nenhum sobre isso. Sobre a questão do Reverence, o vereador Luís falará sobre isso. Sobre a questão do centro histórico e a sinalética do posto turismo, não é só do posto turismo, faltam mais 3
faltam três reforços de sinalética que nós já identificámos e já demos à empresa para fazer. 3. Não é só do posto de turismo, é também da Igreja do Milagre e do Circo Cultural. Portanto, que nós já tínhamos detectado que faltava e o vereador já pediu à entidade para fazer. Para além do que o vereador referiu, ainda há mais 2 que nos falta colocar. Sobre a questão do amianto, a Administração Central, eu sei que o nosso Pelouro do Ambiente tem informação sobre esta matéria que eu não consigo lhe reproduzir isso. E relativamente aos que são nossos, nós também fazemos esse acompanhamento e também há um relatório que fala em entidades que são próprias do município, nomeadamente algumas escolas sob a nossa tutela, e, portanto, nós temos esse acompanhamento. E claro que nós temos um plano de substituição, nós vamos fazer intervenções em algumas escolas e outros edifícios que têm, primeiro pelas escolas, como disse, que têm ainda amianto, mas sabendo nós, ou seja, e esse relatório é um relatório que tem cerca de 1 ano, onde diz que não está em perigo. Tem amianto, mas não está em perigo. Mas nós já estamos a antecipar isso, ou seja, já que temos a fazer intervenções, estou-me a recordar normalmente a escola de Amiais e outras que têm isso, ou seja, que nós temos esse plano e já estão a ser feitos os projetos, vão ser ultimados os projetos para nós fazermos isso. Há uma coisa agora que eu também publicamente gostava de dizer sobre isto. Estas obras estas substituições de amianto já foram muito mais caros do que é hoje, mas ainda são coisas de uma monta substancial e foi criada as expectativas nos municípios que iria haver uma linha de financiamento com fundos comunitários que não surgiu. E isso é uma coisa que também a todos nós nos preocupa. O município de Santarém não deixará de fazer essa sua substituição, mas não tem apoios, não há apoios comunitários para que isto seja feito, como tinha sido falado quando foi feito e desenhado este quadro de fundos comunitários. Sobre a vereadora Susana Pita Soares falou, quero dizer que realmente o INARTE, a abertura das galerias foi excepcional, os parabéns, mais uma vez o INE de Santarém nos surpreendeu e os artistas que lá expõem têm trabalhos muito interessantes e estamos todos de parabéns por mais uma vez ser um sucesso esta nossa INARTES. Vereador Luís Farinha, se pudesse dar algumas notas sobre o Reverence. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores. Querida Lopes, bem-vinda. Minha querida, não fiz referência, também é a primeira vez, peço desculpa. Funcionários do município, comunicação social presente, demais munícipes, o querido amigo Carlos Beja, todos, boa tarde. Sr. Presidente, se me permitir, antes de falar do Reverend, dava aqui só duas achegas em relação a dois esclarecimentos que deu, nomeadamente em relação ao edifício dos bombeiros municipais. O estudo prévio, aliás, o Sr. Presidente fez aqui a referência, existe um estudo prévio que foi aqui aprovado em 2016. Estive aqui a ver nas minhas notas, isto... Eu creio que está correto, 31 de 10 de 2016. Sendo que o PIP, e sem prejuízo de tudo aquilo que o Sr. Presidente disse, que eu confirmo, o PIP tem um prazo de validade de 1 ano, portanto está ainda dentro desse prazo, sendo que é renovado por mais 1 ano. Portanto, obviamente que de lá para cá, e depois destas reuniões, nós não temos mais informação, ainda não entregaram o projeto de licenciamento, que é aquilo que depois que dará origem à emissão de uma licença de construção. Estamos a aguardar, mas, portanto, estamos ainda dentro dos prazos. Bom, em relação ao Café Central, gostaria só de acrescentar que o promotor pretende, de facto, fazer ali também um complemento de restaurante e cria um conceito diferente. Aliás, eu, na conversa que tive com ele, motivado por aquilo que é a qualidade da oferta dos últimos espaços que abriram nos últimos 3 anos ou 4 em Santarém, sente necessidade de acompanhar isso. E, portanto, andava inclusivamente à procura de um chefe que garantisse essa mesma qualidade, para ter ali um serviço diferenciado. Portanto, aguardamos também com a expectativa que a abertura deste espaço, que vai enriquecer a oferta no centro histórico e que se pretende, de facto, que tenha a correspondente qualidade. Em relação ao Reverence, bom,
O Reverence vai acontecer no dia 8 e 9 de setembro e nós, naturalmente, promovemos aqui uma reunião com as forças de segurança. Aliás, para além da PSP e dos nossos técnicos, estiveram também presentes os bombeiros municipais, precisamente para acautelar ou tentar antecipar aquilo que podem ser alguns problemas que resultem da concentração de pessoas na Ribeira. E, portanto, no âmbito da PSP, cautelamos sobretudo, e a PSP, juntamente com os nossos técnicos, estão a desenvolver esse estudo de acessibilidades com os condicionamentos de trânsito que inevitavelmente acontecerão, portanto, acessos e parqueamento. Na área dos bombeiros, naturalmente que tem que ser cautelar aquilo que é o resultado de um festival, sendo que os principais problemas associados são os de excesso de bebidas alcoólicas e, portanto, umas certas ingestões. Naturalmente que a proximidade do Tejo também é um motivo de preocupação. Se bem que em anos anteriores, e a organização tem esta experiência... Já estava junto ao Tejo. Em anos anteriores... Não. Apesar de tudo, a relação de proximidade existia. Aliás, foi isso que os levou a escolher Valada como destino. E, portanto, nunca houve problemas. Ainda assim, o facto de nunca ter existido não quer dizer que não possa existir. E, portanto, nós, nessa reunião de trabalho, também analisámos esse aspecto, sendo que, devo-vos dizer, e permitam uma brincadeira, alguém referiu nessa reunião que, infelizmente, os problemas podem não ser com o volume de água e com a falta de pé, pode ser com a queda e, eventualmente, partirem um membro, na medida em que o Tejo leva tão pouca água. Sim. Não, como é óbvio. Não. Sim, é verdade. Mas, portanto, todas estas questões... Sim. Todas estas questões foram cauteladas e, naturalmente, que o Festival e a organização, bem como nós próprios, estamos empenhados em que tudo corra pelo melhor. E, portanto, quer a PSP, quer os bombeiros, e essa é uma questão que ficou desde logo definida, estarão presentes, cumprindo, de acordo com o trabalho de planeamento que está a ser feito, aquilo que é a obrigação de cada um. Devo-vos dizer também, e aqui já em resposta às questões que foram levantadas pelo vereador Francisco Madeira Lopes, que o festival vai realizar-se exatamente na margem do rio, entre a ponte Dom Luís e aquilo que era a denominada Praia da Ribeira. Exatamente. Portanto, é exatamente nesta zona. E também por essa razão, porque estes terrenos são parcialmente propriedade da Junta de Freguesia e também da APA, nós dirigimos um ofício solicitando precisamente a ocupação daquele espaço que é de regime hídrico à APA. Portanto, estamos neste momento também a aguardar a resposta em relação à APA. Bom, creio que respondi a tudo. Se houver mais alguma dúvida, estou naturalmente disponível para o efeito. Muito obrigado. Entrando no período de ordem do dia, Santa Casa da Misericórdia de Pernes apresenta pedido de isenção do valor das taxas inerentes ao pedido de licenciamento. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, de Banco Popular e Simões e Marila apresentam pedido de subscrição de garantia bancária a favor do município de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, de Ricardo e Silvério Limitada, de Manuel Rosa Cândido Limitada Agropecuária Malã, sendo um reconhecimento de interesse público municipal de uma exploração suinícola. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Aqui é só para salientar que temos aquela declaração de sim. interesse público para isso ficar em ata também. Ponto 3. A declaração de voto que costumamos fazer no âmbito do interesse público. Muito bem. Como de habitual neste tipo de propostas, votarei contra,
também já o fundamentei várias vezes, Sim. tem a ver essencialmente com o regime legal e com a adoção praticamente unânime, sem grande critério da parte do município da declaração de interesse público, parece-nos a nós, sem existência sequer de um regulamento, se calhar, dado o volume de propostas que têm vindo nesta matéria, se calhar faria sentido o município ter um regulamento que estabelecesse os critérios da declaração de interesse público municipal. Não vou repetir a posição da CDU, enfim, a minha pessoalmente é contra esta maneira de legalizar este tipo de instalações que aparecem, na maior parte dos casos, com fortes impactos ambientais e, na minha opinião, desvirtuando aquilo que é também a própria concorrência do mercado, prejudicando os promotores que cumpriram a lei ao longo de todas estas décadas. Enfim, já disse isto muitas vezes, portanto, manterei a minha posição de voto contra. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com um voto contra da CDU. De João Pedro Branco Baltazar, apresenta pedido de certidão referente ao uso do direito de preferência. Peço desculpa, isto salta de 4. Ricardo e Silveira Limitada, associando a alteração do loteamento com alvará número 1 de 2007 e editamento 4 de 2012. Algum dos senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 5. De João Pedro Branco Baltazar, apresenta pedido de certidão referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal na transmissão do imóvel. Algum dos senadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu penso que do ponto 6 ao ponto 17 podemos votar todos em conjunto, sendo certo que alguns são para ratificar. Ninguém se opõe? Os senhores vereadores, portanto, da Associação Cultural e Recreativa da Abrã, da Associação Amigos de Valcarro, na Várzea e Casais Limites, de Comissão de Festas do Cortiçal, de Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, do Centro Cultural e Recreativo Pé da Pedreira, de Fainas e Folias Associação, da Associação Recreativa Albergarinense, da Freguesia das Setas, Zoia de Baixo e Póvoa de Santarém, do Rancho Folclórico das Viegas, de Rancho Folclórico, da Cruz Cristo Futebol Clube, da Associação Recreativa Cultural Alcanedo e da Viver Santarém EMSA. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, alteração número 9 ao orçamento e às opções do plano. Alguns senhores já dão a palavra? Deixa-me só fazer aqui Sim. uma... Nas anteriores ou no 18? Tem a ver com o 18. Sim. Porque o 19 tem um título que não corresponde ao conteúdo da documentação enviada. E a alteração número 8. Parece-me que tem a ver com o 18. E a alteração número 8, estamos a votar. Sim, está bem. É 8, sim, está bem. Ou seja, a documentação do ponto 19 não nos foi entregue. Do ponto 19? Isto é que é mais Do ponto 19? Que é o seguinte, o Da- ponto 19 repete o documento do ponto 18. Aqui, o da cidade não foi entregue esta deliberação à cidade. O ponto 18 diz que é a alteração número 9, mas o ponto 19, no conteúdo, é a alteração número 8 ao orçamento. Mas isto... Eu não O tenho. ponto 19 tem aqui Eu também tenho aqui o ponto... qualificação e beneficiação. Da rua. Sim. O documento disponível, quer nos foi entregue, Epá. o transfer, quer que está no site da Câmara, não é... Mas eu tenho isso, eu peço desculpa, mas eu como me imprimiram o ponto... Eu os tenho aqui, que eu só pedi para imprimirem dos outros para a frente. Mas tudo bem, mas isto é alteração número... Sim, a alteração. Pronto. Então, pronto. Mas o outro temos que ver o ponto 19 então, porque eu tenho aqui qualificação da situação da rua Gustavo da Silva, vejam lá se tem. O que nós temos é a alteração... A tua alteração foi duas vezes. Não. Pois, esse é anterior. Não tenho isso. Então temos, se pudessem juntar esse... Então, pronto, vamos votar o ponto 18. Pronto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 abstenções. Portanto, a alteração número 9. Agora o ponto 19, se pudesse ser distribuído, eu gostaria que... Sim, então podemos, se tirassem e distribuíssem para votarmos. Pronto, o ponto 20... Deixa-me ver aqui. O ponto 20, a União de Freguesias Santarém com a Requalificação da Rua Gustavo Silva, portanto, proposta de apoio financeiro ao abrigo da Delegação de Governo, portanto, isto é um subsídio.
Quem vota... Sim. Está bem. Pronto, está bem. Então, faça favor, Sr. Vereador. Quem quer usar a palavra? Muito obrigado, Sr. Presidente. Está bem. É o ponto, estamos a falar o 20 e o 19 para tirar a cota. Pois, o 19, como nós não tivemos acesso ao mesmo, eu deduzo que tenha uma redação semelhante e uma formulação semelhante. Eu gostaria de dizer que... Gostaria de recordar que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, na última reunião, e de certeza com toda a boa vontade, ou de certeza estando de boa fé, diria eu, na declaração que fez, mas insistiu que os pontos que aqui vêm cumprem a lei. Isto vem em condições, quando as coisas aqui vêm em condições de ser aprovadas. Depois da nossa intervenção, que o PS também se associou com o mesmo tipo de dúvidas, nós verificamos que agora os documentos vêm profundamente alterados e que nos é dada razão, isto é, e no ponto 9 em concreto da proposta, diz claramente, portanto, não faz sentido, estando a obra já executada, um contrato de delegação de competências. Independentemente disso, e portanto o facto de ter sido alterado, e parece-me que é importante que as coisas ficam mais claras, mais regulares. Obviamente eu continuo sem perceber aqui algumas coisas. Decididamente isto são obras que já decorreram há algum tempo. É certo que na proposta que agora nos é apresentada é dito que não foi feita a solução que veio na anterior reunião de Câmara e que nos apercebemos entretanto que de facto não obedecia àquilo que a lei prevê para aquele tipo de contratos. É dito, enfim, é chamada a atenção que precisamente as obras já decorreram há algum tempo e que não houve tempo de fazer o contrato de delegação de competências que deveria ter sido feito a anteriori. Agora estamos a falar de obras que, enfim, que se calhar começaram a ser gizadas em 2014, digo eu, os procedimentos tiveram lugar em 2015 e, portanto, eu acho estranho que só em 2017 é que este processo apareça desta forma. Aliás, num contexto, já agora, se me for permitido, e esta reunião de Câmara é bem significativa disso mesmo, e por acaso tenho pena que não esteja cá o vereador Carmo, a quem lhe faço a honra de ter tido, enfim, com maior regularidade até do que a CDU, trazido esta questão nos últimos meses à reunião de Câmara, e com todo o respeito pelo que o Sr. Presidente tem dito, que agora é que o município tem, de facto, disponibilidade financeira, é extraordinário assistir ao volume enorme de transferências para juntas de freguesia a assumir um conjunto de situações, que por um lado nós consideramos bem, não só porque a obra, não é que a obra não fizesse falta, e não só que a Câmara não deva assumir essas suas responsabilidades, nós com isso concordamos, e aliás isso defendemos ainda há 4 anos na campanha eleitoral e posteriormente ao longo deste mandato, mas aquilo que gostaríamos de ter visto acontecer era a assunção desses compromissos de uma forma debatida com a oposição, de uma forma claramente e transparentemente assumida em termos do que são os procedimentos que as juntas adotaram, aquela que foi a posição da Câmara, ou não foi a posição da Câmara, porque eventualmente não terá sido consultada pela Junta de Freguesia em alguns desses procedimentos, aquilo que foi o procedimento da Junta de contratação, de execução da obra, de pagamento da obra, ou não, para que pudéssemos, com rigor e com transparência, volto a dizer, perceber se as situações todas das diferentes juntas de freguesia e das diferentes obras são equiparadas, são todas legitimamente, ou devem ser todas legitimamente assumidas pela Câmara Municipal. E eu não estou a dizer que não, estou a dizer que não consigo, pela maneira como a Câmara nos tem vindo a trazer estes procedimentos, fazer o comparativo para que chegássemos à conclusão que não estamos a beneficiar umas juntas em função de outras e, por conseguinte, umas populações em função de outras. Que juntas que avançaram, digamos assim, de uma maneira, se calhar, pouco responsável ou muito, atrevida, passa a expressão, que não estarão a ser agora recompensadas face a outras, que pelo menos no mandato que estamos agora a terminar, foram mais cautelosas perante um quadro financeiro em que entraram bastante deficitário e com dívidas ainda de obras anteriores que tiveram que assumir, para que tivéssemos a certeza que estávamos a ser justos, que nós, Câmara Municipal, estávamos a ser justos no tratamento das diferentes freguesias. Eu não estou a dizer que essa justiça não está a acontecer, estou a dizer que a oposição não tem possibilidade de o comparar. Estou a dizer que as diferentes juntas, independentemente das reuniões que são feitas a 19, entre a Câmara e as juntas de freguesia,
recorrentemente, regularmente, para avaliação no conjunto de situações, duvido muito que essas reuniões permitam essa comparação e essa clarividência. E a verdade é que nós estamos aqui praticamente a um mês de eleições, a um mês de terminar o mandato, essencialmente, melhor dizendo. O problema aqui não são as eleições, é um mês de terminar o mandato, com um número muito grande, e a que se juntássemos outras ao longo deste ano 2017, de transferências para as juntas de freguesia e para coletividades. Eu não digo mais uma vez que estas obras não sejam justas, que as transferências não devessem ser feitas, e que se calhar agora é que a Câmara tem mais disponibilidade financeira. Mas haveria outra maneira de fazer isto, Sr. Presidente, que era, previamente, percebermos num quadro alargado e não casuístico qual é que seria o critério de que maneira que as transferências iriam sendo feitas. Isso não foi feito e, como tal, essa mácula de dúvida, e eu peço desculpa, mas eu tenho que o afirmar, ficará. E nós aqui o levantamos porque não conseguimos fazer esse comparativo. Obviamente não queremos ser nós a impedir o saneamento financeiro de algumas situações das juntas de freguesia e, em muitos casos, acreditamos que a Câmara tivesse responsabilidades, mas como não temos toda a informação e nem temos a possibilidade de fazer essa comparação, ficará sempre aqui a dúvida se de facto estamos a ser justos com todas as freguesias, se não estamos a deixar umas para trás em relação a outras. Dito isto, estamos neste momento a avaliar 4 para, a União de Freguesias da cidade de Santarém, num valor relativamente elevado. Mas temos aqui outras freguesias, temos Alcanede, se este valor da Câmara, da Junta da cidade de Santarém ascende a cerca de 60 mil euros, salvo erro, temos outras freguesias com valores muito variados, vão desde 3 mil para um arneiro, 3.500 até 86 mil para a Junta de Freguesia Casével Vaqueiros. E, portanto, é este quadro de disparidade em processos nem sempre parecidos, ou muitas vezes absolutamente distintos e difíceis de comparar. Já sem falar no caso de Termês, que eu deixaria para uma segunda intervenção quando lá chegarmos, que são 6 propostas para as Juntas de Freguesia das 8 de cima e Termês, dizer que a CDU sente-se profundamente desconfortável a votar estes pontos, que não se sente à vontade para dar o seu voto a favor, embora veja com bons olhos, como comecei, que se tenha corrigido a questão da forma legal da transferência destes montantes para a cidade de Santarém. E para já disse. Muito obrigado. Vereador Sérgio. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da autarquia, senhoras e senhores da comunicação social, público, cumprimentava a todos e, em particular, neste aspecto que tem a ver com os apoios financeiros, ao abrigo das delegações de competências para as juntas de freguesias, para as uniões de freguesias também, naquilo em que o Partido Socialista também pode acompanhar largamente as preocupações que o vereador Francisco Madeira Lopes acabou de expressar, porque de facto a diversidade dos procedimentos adotada é de tal ordem que não nos permite ter a tal leitura transversal que interessava aqui ter, procurar-se a equidade e o equilíbrio. Para além disso, eu juntava ainda uma nota que resulta da análise que fizemos, é que de facto, este município, a autarquia, tem funções de fiscalização e funções de acompanhamento destas execuções. Portanto, no âmbito do protocolo e da delegação de competências, ainda assim o município reserva para si, para os seus serviços, os serviços de fiscalização e de acompanhamento das obras, das realizações. E disso nunca vem nota nenhuma, para além do mero registro do GAF, muitas das vezes, da boa conclusão das obras. E, portanto, as obras estão concluídas, mas certamente há de haver um relatório final de fiscalização, algo que, para além de atestar a conclusão das obras, garanta que elas, de facto, cumprem as finalidades que se propuseram originalmente e que são, na verdade, a mais-valia para os municípios, enfim, porque é isso que nos interessa. E, portanto, independentemente das considerações que foram feitas e que em grande medida podem ser acompanhadas por nós, queria também deixar esta nota de que no futuro viesse o relatório final da fiscalização para que nós tivéssemos boa noção sobre em que termos é que as obras concluem. Muito obrigado.
Respondendo ao que o vereador, começando por vereador Francisco Manuel Lopes, e tinha razão, Sr. Vereador, as informações que vinham da outra tinham que ser corrigidas e por isso vieram corrigidas e pude verificar isso mesmo, ou seja, e as alterações foram feitas, foi no sentido que o Sr. Vereador tinha informado. E há uma coisa que queria aqui dizer relativamente ao que estamos também aqui a fazer. O Sr. Vereador, e é conhecido de todos nós que nós, após a renegociação da nossa dívida, conseguimos libertar meios financeiros para algumas intervenções, não só do município, mas também foi sempre dito por este Executivo que seria importante, nomeadamente, a situação das juntas de freguesia. E nós tivemos essa preocupação, este Executivo teve essa preocupação em que muito do que poderia ser feito, numa primeira fase, fosse canalizado para as juntas de freguesia, que algumas delas com uma situação preocupante. Claro que nós temos em conta os critérios que o Sr. Vereador questionou. Relativamente, o Sr. Vereador dizer-lhe, e nas conversas que nós temos, ou seja, e se puderem verificar, e isso é verificável dentro do que é os orçamentos que temos apresentado ao longo dos anos com as juntas de freguesia, e isso ressalta isso mesmo. Não estamos a beneficiar umas em detrimento das outras, isso nunca foi nossa intenção e não o fazemos de maneira nenhuma, que isso fique claro. Nesta primeira fase vêm, e quero também já dizer que, se bem se recordam, já no final do ano passado, eu esperava, até cheguei a dizer isso, fazer uma assembleia extraordinária em julho, não sei se recordam termos falado disso na Assembleia Municipal, em que eu disse que seria para coisas de situações todas relacionadas com juntas de freguesia. Não o conseguimos fazer, esperava que viessem mais processos das juntas, alguns ainda estão no Gabinete de Apoio às Freguesias, outras ainda as juntas de freguesia não conseguiram fazer todas as obras que desejavam, visto que, do ponto de vista do que é a tramitação legal e também a dificuldade hoje das empresas de construção poderem fazer atempadamente essas obras, também veio a dificultar esse processo e, portanto, temos tudo isso salvaguardado relativamente a essa matéria. E há uma coisa que quer dizer que nós fazemos as reuniões com as juntas de freguesia, onde estas matérias são faladas e não queremos de maneira nenhuma que assim não seja. Umas juntas sabem o que as outras fazem, eu acho que isso é importante de referir, estamos nós a dizer que esta atribuição de subsídios vai para isso mesmo, sendo certo que, nomeadamente na junta da Azoia de Cima e de Termesas, também, como sabem, estes processos tiveram outra tramitação, vêm cá, porque realmente é uma atribuição, elas foram feitas, está verificado que foi feito esses processos e, como está aqui claro, nós podemos atribuir este tal subsídio para também poder ir ao encontro das pretensões dessas juntas de freguesia. Dizer outra coisa, os municípios não têm possibilidade de injetar dinheiro nas juntas de freguesia, como sabem, e muitas vezes o que nós temos tentado fazer é através, e já o disse aqui, e já o disse noutros fóruns, na Assembleia Municipal, por vezes as juntas de freguesia tiveram algumas obras que foram fazendo e que nós agora também estamos a atribuir subsídios. Porquê? Porque essas juntas já tinham pago essas obras e aí conseguimos, de uma maneira clara, poder também colocar dentro de igualdade e de um pé de igualdade todas essas juntas de freguesia. Portanto, o ponto 19 já foi, está verificado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votado com 5 abstenções, certo? Voto, ponto 19. Quem vota contra, quem se... Era o tal que foi. Que chegou agora, o ponto 19. Sim. Pronto. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com uma abstenção. Ponto 20. União de Freguesias, Cidade de Santarém, arruamentos diversos, bairro do Girão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção. Ponto 21. Arruamentos diversos, 2016, posta de abrigo de delegação de competências. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção. Ponto 22. União de Freguesias da Cidade, relativa à implementação das ruas de Casais Raimão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção.
da União de Freguesias São Vicente do Paúl, proposta de financiamento de promoção elétrica do Centro de Saúde, atribuição de subsídio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Este foi aprovado. Aprovado por unanimidade. Ponto 24. Junta de Freguesia de Alcanede, implementada a construção do Parque Infantil em Alcanede. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 25. Junta de Freguesia da Arneira das Melhariças, construção de passeio junto ao Parque de Jogos da Vieira. Isto é a atribuição de um subsídio. Quem vota contra? É o 25. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. União de Freguesia da Zoia de Cima e Tremês, modelação da fonte de Tremês. Quem vota contra? Quer usar a palavra? Sim, sim. Sr. Presidente, nós estudámos a documentação fornecida e, de facto, ela, enfim, dá resposta a algumas coisas que no passado não era possível discernir, mas, na verdade, coloca à nossa consideração que o GAF se pronuncia em devido tempo pedindo análise e parecer da divisão jurídica do município. O Dr. Torrão corresponde a esse pedido na página 2 da documentação fornecida, dizendo, enfim, vou fazer um resumo, dizendo que, de facto, na opinião da divisão jurídica, neste momento e nas atuais circunstâncias, está criado um obstáculo à existência de uma deliberação municipal no sentido de apoiar ou comparticipar, neste caso, destas obras, a realização destas obras. Depois faz outras considerações, dizendo que, enfim, esta posição não tem nada a ver com uma apreciação de legalidade, sendo que essa apreciação de legalidade há de surgir de decisões de tribunal. E, portanto, desse ponto de vista, o Sr. Presidente tem uma intervenção a seguir, direta, que manda cabimentar. E aqui a nossa dúvida é esta. Se tem o GAF a precisar de parecer jurídico, se tem a divisão jurídica a dizer que isto não pode estar para decisão, o Sr. Presidente manda cabimentar porquê? O que é que o apoia para trazer isto à decisão? Está apoiado em quê? Porque já houve a decisão no Tribunal em que não houve condenação, não houve problema nenhum relativamente a estas matérias. E isso é público. Mas o Sr. Presidente, então... E temos essa documentação que nos foi chegada pela Junta de Freguesia de Tremês, que nos fez chegar essa. Portanto, que se as dúvidas colocadas era relativamente à legalidade de um processo que estava em tribunal, é público que não houve condenação e nem levantaram problemas de legalidade nessa matéria, fizeram-nos chegar essa documentação, não juntámos aqui, mas temos-la, caso seja, acho que não faria sentido juntar a sentença, eu achei por bem que, se me é dito que a questão da legalidade estava no Tribunal, o Tribunal não levantou considerações sobre isso, absolveu as pessoas que estavam em causa, eu achei por bem que poderia trazer a este... Eu percebo o argumento. Permita-me só que diga que, nesse caso, o que está em causa é tão simplesmente a execução de uma sentença e, mais uma vez, não devia estar aqui para decisão. O senhor, como representante do município, tem a obrigação de cumprir aquilo em que o município de Santarém for condenado e as obrigações que tiver. Não, o município, isto era conjunta de freguesia, não tinha nada a ver com de acordo, o municipal de Santarém. Mas desse ponto de vista, o que está em causa é a execução de uma sentença, aparentemente. Não é execução, ou seja, é a atribuição de um subsídio para obras que foram efetivamente feitas, que não atribuímos antes porque havia um processo a decorrer em tribunal. Isto não veio antes, porque havia um processo a decorrer em tribunal e nós, nessa altura, perguntámos se o poderíamos fazer tendo o processo a decorrer em tribunal. Foi entendido, na altura, em conversas com o nosso gabinete jurídico, que não devia ser presente a reunião de Câmara quando não houvesse uma decisão do tribunal. Houve uma decisão do tribunal, nós achámos por bem que poderíamos trazer a reunião de executivo. Se os senhores vereadores quiserem algum esclarecimento adicional sobre esta matéria, eu poderei fazê-lo, ou com os nossos serviços. Agora, eu acho que, como estamos aqui a falar numa atribuição de um subsídio para obras que efetivamente foram feitas e estão verificadas que foram feitas. Sr. Presidente, o meu ponto é só este e é muito simples. Sim. De acordo com a informação distribuída, portanto, Sim, disponibilizada, quer o seu GAF, quer o seu departamento jurídico, diz que não há condições para decidir isto. No mais, eu não adivinho, eu não consigo ler assim nem adivinhar o resto. Eu não entendo isso, mas sobre essa matéria. Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, eu também me sentia mais à vontade se tivéssemos acesso pelo menos a essa sentença, embora a Câmara não seja parte, para tentar perceber, enfim, digamos assim, o quadro integral
que é que estamos a aprovar. Tratam-se de 6 transferências, ou, enfim, 6 apoios. Mas se houver do que era acesso à saúde, eu neste tempo sou 5. Sim, uma é diferente. Não, a do posto médico é diferente. Ok, está bem. Se houver, mas se for preciso, temos reunião para a semana. Diga. Nós teremos eleições de votar isto favoravelmente nestas condições. Sem ver a sentença. Então eu farei chegar a sentença. Dia 4 ainda temos tempo, penso eu, para ir à Assembleia Municipal. Eu retirarei isso para ir a reunir para a Assembleia Municipal. Portanto, retiro esses pontos, à exceção, ficará o de melhoramentos do posto médico de Termesmo. Muito bem. Então eu retirarei e juntarei a sentença. Claro que, como devem calcular, o não o fazermos, juntar aqui a sentença, como é uma coisa eu percebi que iam todos votar contra esta matéria e, portanto, não querendo inviabilizar esta matéria, farei chegar a sentença. Mas também percebam o papel do Presidente da Câmara, que é algo que não é, nos é alheio a nós, e tivemos a preocupação de não atribuir os subsídios enquanto não houvesse a decisão do Tribunal. Daí o Dr. Torrão se pronunciar como se pronuncia. Portanto, nós... Estou a ser multado relativamente ao raciocínio sobre isto. Quem analisa o processo não sabe dessa... Portanto, quem vê, se a sentença não está junto ao processo, pode não adivinhar nunca as consequências disso. Mas percebo porque é que também não juntámos a sentença ao processo, temos-la cá, mas não juntámos porque somos terceiros na sentença. Não é algo que nos diga respeito a nós. Nós estamos simplesmente a atribuir um subsídio para obras que foram feitas. Está dentro do nosso quadro de competências. As sentenças são públicas. São públicas, o município tem direito de fazer a sua avaliação. Enfim, de caso a caso, quais são as situações em que deve apoiar, quais é que não deve apoiar, quais é que merece, quais é que não merecem. Enfim, não vou repetir em tudo o que eu disse, portanto, este é mais um elemento que para nós é importante para a avaliação da situação. Muito bem, então virá no dia 4 e juntarei a sentença sobre isto. Portanto, o ponto 26 a 30 voltam na próxima reunião de Câmara, conjuntamente com a sentença. Muito bem, o ponto 31. Não, 31, Junta Financeira e Pavimentação da Rua de Sobral, proposta de apoio financeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 32, União de Freguesias, de Cima e Termesmo, melhoramento do posto médico, também alteração de subsídio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E de Casével Vaqueiros, aquisição de espaço para centro-dia. Portanto, proposta de atribuição financeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34. Regulamento Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento. Alguns senhores da palavra? Não havendo. Diga. Já cá tinha vindo, portanto, este é o final. Portanto, agora para a Assembleia Municipal, dizer que é importante, dentro de toda a estratégia que o Executivo tem vindo a delinear para nos tornarmos mais atrativos e competitivos ao nível do investimento, e aqui também uma coisa que temos que referir, que é a equidade relativamente para os casos não serem, muitas vezes, como foram, avulso esse tipo de apoio. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35, proposta de abertura do procedimento de asta pública para a concessão do direito de exploração de quiosque junto ao Tribunal. Alguns senhores que dado a palavra. Vereador Celso. Sr. Presidente, este ponto, aquilo que me faz usar da palavra, tem a ver simplesmente, não referindo a outros aspectos, com a localização do próprio quiosque. Podemos estar aqui a incorrer numa asta pública e numa concessão de um direito de exploração que, ao fim de alguns meses, vai ter dificuldades em sobreviver novamente. A localização daquele quiosque não me parece, posso estar enganado, a melhor para a viabilidade de quem vende revistas e jornais e, portanto, aquilo que eu sugeria que fosse repensada a localização do quiosque, como, por exemplo, em frente à Caixa Geral de Depósitos, ali junto à saída do Parque de Estacionamento Subterrâneo, no Jardim da Liberdade, entre a Caixa Geral e os CTT, mas, de facto, criar condições às pessoas que viessem explorar este quiosque tivessem viabilidade para o ter. Porque senão corremos o risco de estarmos numa asta pública e daqui a 6 meses a um ano ele estar fechado novamente.
Eu, na altura, tive a oportunidade de conversar até com o proprietário do quiosque, aqui já há alguns anos, e a dificuldade... O proprietário era a Câmara, não foi a Câmara. Não era o proprietário, peço desculpa, quem explorava. E não foi só uma pessoa, foram várias, da dificuldade de rentabilidade daquele espaço. E, portanto, aquilo é uma zona com muita insolação, onde a circulação pedonal é aquela que vai para o tribunal e pouco mais, e parece-me que valeria a pena pensar a relocalização deste espaço. Portanto, eu faço aqui um apelo em que pudesse vir à asta pública, mas num outro local, e fica à vossa consideração. Sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, aquilo que o vereador Celso Ricardo Peraz diz, naturalmente não deixa de ser pertinente. Obviamente que o que se pretende é que os espaços sejam usados e possam contribuir para a animação que se pretende da cidade e que também dêem resposta àquilo que são as necessidades da cidade. Neste caso específico, eu diria aqui duas coisas a propósito. Uma, naturalmente, aquilo que se prevê e que se deseja para o Jardim da Liberdade e que naturalmente suscitará muito mais animação do que aquilo que tem neste momento e que de resto tem vindo a crescer até fruto de alguns usos ainda que pontuais, têm vindo a acontecer naquele espaço. Dois, nós entendemos promover esta asta pública porque efetivamente houve manifestações de interesse. Obviamente que, e admito isso, quem manifesta o interesse possa não estar a fazer uma avaliação exata e correta sobre digamos, o sucesso do seu investimento. Mas, de facto, houve não uma, mas várias manifestações de interesse que nos levaram a achar que fazia sentido, e uma vez que o equipamento está ali instalado, poder avançar. Sendo que o uso não tem que ser necessariamente o uso de quiosque para a venda de jornais e revistas. Poderá ser um outro uso. Aliás, à semelhança do que aconteceu, e creio, ainda de uma forma prematura, uma vez que ainda é cedo, mas aconteceu com, até agora, sucesso, no quiosque junto ao mercado municipal. Portanto, eu diria que não se deve restringir o uso do quiosque exclusivamente ao uso de venda de jornais e de revistas, que me parece, de facto, muito redutor. Mas, ainda assim, ficamos dependentes, naturalmente, digamos, do sucesso da asta pública e do sucesso de quem vier a explorar o espaço. Sendo que, entre o espaço, neste momento, estar fechado, como já está há algum tempo, e poder fazer esse teste, entendemos que seria vantajoso, naturalmente, fazer... Sim, eu disse isso no início. Houve várias manifestações de interesse em relação ao espaço. Foi isso que nos motivou, precisamente, a apresentar esta asta pública. Sr. Presidente, nós não queremos ser obstáculo à abertura do quiosque. Nós estamos aqui, pelo menos, só a sugerir algumas alternativas que pensamos que poderiam ter mais viabilidade, seja para a cidade, sejam para os privados. Claro, acarreta custos, alguns custos, mas isso é como tudo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Provavelmente o quiosque que abriu em frente aqui ao mercado municipal, às vezes coisas com pequeno, obviamente com um pequeno investimento, mas com uma pequena alteração, a viabilidade delas prolonga-se por muitos anos. Se quando das obras que se fizeram no Jardim da República, aquele quiosque que hoje está ali na esquina do passeio, tivesse sido ligeiramente recolocado no patamar inferior do jardim, se calhar o quiosque iria ter muito mais viabilidade, porque infelizmente vamos ter o inverno à porta e aquele que hoje é um quiosque com dinâmica das pessoas pararem ali e estarem na esplanada, vai ser muito inferior no inverno. Se o quiosque estiver ligeiramente para o interior do Jardim da República, com aquela zona envolvente ao coreto, por certo, teria muito mais viabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes pensar um bocadinho, mesmo que demore um pouco mais, estrategicamente, a viabilidade da cidade e dos negócios que se fazem na cidade podem ser muito melhorados. Obrigado. Presidente, posso? Obrigado. Sr. Vereador, eu concordo, mas só em parte. Isto é, a cidade também se constrói com os seus constrangimentos. E, portanto, quando o jardim foi feito, ou melhor, quando a intervenção no jardim foi realizada, eu recordo que o quiosque estava a ser ocupado. E estava a ser ocupado, precisamente, por uma venda de jornais, que ficaria prejudicada
se estivesse mais dentro do jardim, porque precisa dessa relação de proximidade com o passeio e eu diria mesmo com a estrada, porque muitas vezes as pessoas paravam ali, iam levantar o jornal e seguiam. E, portanto, a cidade também se constrói com estes condicionalismos, não há cidades perfeitas, como sabemos. E as que foram desenhadas para serem perfeitas não funcionaram. A história também nos diz isso. Portanto, de facto, hoje, com esta utilização, se estivesse mais dentro do jardim, estaria mais protegido. Mas não podia pela razão que acabei de enfocar. Em relação ainda ao quiosque anterior, há a situação que nos traz aqui hoje e que tem a ver com o quiosque junto ao Tribunal. Efetivamente, algumas das pessoas que nos procuraram e que manifestaram interesse em relação ao quiosque era não exatamente para a venda de jornais, mas para outros fins, nomeadamente ligado à restauração. E, portanto, se assim for, eu diria que, do ponto de vista, e dada a proximidade dos serviços, pode haver ali uma janela de oportunidade. Mas neste caso, como a esplanada, neste caso, sim, mas neste caso, mas o quiosque já lá está. Já está. Sabemos que o uso vai mudar. O vereador Vai mudar, Francisco Madeira Lopes. Vai mudar como? Venda de jornais para ser restauração. Sim. Sim. Os interessados têm aparecido Então, mas vamos ver. Ali, claramente, tem um passeio generoso. O problema não é esse. E a proximidade do jardim e tudo mais. Mas, e o acesso de pessoas ao tribunal. Sim. Mas as sombras também sem Antes de passar ao vereador Madeira Lopes, só dizer uma coisa que é o seguinte. Claro que nós em Portugal pensamos muito, temos mais meses de bom tempo do que meses com mau tempo ou chuvoso, mas nós, se andarmos um pouco por essa Europa fora, onde acontece o contrário, não deixamos de ter esplanadas e esplanadas que funcionam durante o ano inteiro. Acho que nós também temos que começar a pensar, e as pessoas que investem, e sei que nomeadamente quem tem ali o quiosque, pensa assim, e acho que a expectativa é funcionar todo o ano, e esperamos que consiga os seus intentos e que as pessoas e que os seus atuais clientes nos outros meses também funcionem da mesma maneira. Obrigado só a dizer que, falando em esplanadas que funcionem, nós continuamos à espera daquelas em frente à rodoviária que comecem a funcionar. Mas isso não estamos a falar sobre coisas diferentes, estamos a reportou só à questão climática, estamos a reportar a isso mesmo e, portanto, se formos para essa Europa fora, verificamos que não temos de estar aqui a condicionar-nos a dizer que, olha, por causa do tempo elas já não vão funcionar. Não devemos pensar nisso. Vereador Madeira Lopes, peço desculpa. Sr. Presidente, aquele quiosque funcionaria muito melhor se nós conseguíssemos uma alteração do Código de Processo Civil que previsse a obrigatoriedade de molhadura se não se faz um acordo extrajudicial. E, portanto, as partes chegavam ao tribunal, havia acordo e tinham que ir ao quiosque para selar o acordo. Então, aí estaríamos a contribuir para o seu sucesso. Agora, fora de brincadeiras... fazer uma proposta disso na Assembleia da República. Agora, um bocadinho mais a sério, o assunto que eu queria precisamente falar neste ponto não tem a ver com este quiosque, tem a ver com aquilo que o vereador, portanto, agora, em jeito de raspão, tocou, que é, nós continuamos a olhar para os restaurantes do Jardim da Liberdade, sabemos que há um decídio entre o município e os anteriores concessionários, pensamos, que ele ainda está aberto. Já trouxemos a asta pública e também temos outra situação. Sr. Presidente, quando é que veio a asta pública a esta Câmara? Início deste ano. Início deste ano. Nós estamos em setembro quase. Agosto, sim, final de agosto. Estamos a 28 de agosto. Estranhamos, eu estranho. Acho que não deveria demorar tanto tempo, não percebo porque é que demorar tanto tempo. Gostava que o Sr. Presidente possa nos dizer porque é que desde o início do ano até agora o processo ainda não avançou. Sim, senhor. Bom, em relação às cafetarias, naturalmente que nós o que queremos é que os espaços todos abram, mas que abram nas melhores condições. Até porque existiram ali alguns constrangimentos que são conhecidos, nomeadamente falta de capacidade por parte dos anteriores concessionários de dinamizarem, em particular um deles, de concluir a obra. Outra situação que foi detectada na sequência disso foi um problema, de facto, de cobertura, de infiltração, que em grande medida terá a ver com o não uso das próprias instalações, ou um mau uso também, mas pronto, eu prefiro assumir... Na tal Birimir com a... Que vem cá, vou falar de cá. Bom, e que, portanto, levou a que nós tivéssemos que entrar em contacto com o projetista, como sabem, isto tem direitos de autor, o projetista, para promover ali uma alteração que nos libertasse, digamos, da solução exatamente tal qual a conhecemos. Nomeadamente, e posso aqui aprofundar, nomeadamente, eliminarmos a circulação de água, porque eu creio que conhecem o projeto,
Aquilo tinha uma solução em que a água corria no teto e depois formava uma cascata no topo do edifício. Isso veio-se a criar-nos aqui uma série de problemas, nomeadamente infiltrações, e, portanto, entendemos que deveríamos anular essa situação. Foi isso que foi feito. O projetista, efetivamente, demorou mais tempo do que aquilo que nós prevíamos que acontecesse. Neste momento está feito, está entregue, o processo estamos neste momento a realizar os procedimentos com vista à abertura de um procedimento, deixa-me só de um procedimento para a obra. Acontece que isto, para nós, faz algum sentido, quer dizer, que era todo conveniente fazer coincidir a obra de ocupação do espaço com a realização das obras de cobertura, digamos assim. Sendo que, na sequência disso, achámos que poderíamos também, porque facilitava o processo da Câmara, poderíamos também associar dentro da asta pública, uma vez que eles vão ter que fazer as obras no interior, é a responsabilidade do concessionário fazer as obras no interior, conjugá-las com o exterior e meter tudo no mesmo pacote. Isto agilizaria o procedimento. E, portanto, neste momento, o que está a ser gizado, em termos de procedimento, é abrir a possibilidade de quem venha a ocupar o espaço faça a globalidade das obras, deduzindo isso depois na renda. Isso mesmo. E dizer aqui uma outra coisa que eu acho que é importante, independentemente desta, que poderia ser mais célebre nisto, que eu, o vereador Luís e o vereador Lucena já o dissemos, que era, nomeadamente com 2 ou 3 possíveis investidores, nós gostaríamos até fazer isso não por uma asta pública, mas sendo nós, por proposta do Executivo, por ser diferenciador. E sendo diferenciador, ou seja, algo que um ajuste direto. E, portanto, e também já tivemos, nomeadamente eu e o vereador Luís, já falámos com pelo menos 2 entidades nesse sentido, seria muito mais célebre. E indo ao encontro também de uma estratégia que nós temos, nomeadamente dentro do que é a nossa certificação de cidade como gastronomia, e que seria importante para nós. Ou seja, isso facilitaria também o processo e também ao encontro de uma estratégia que nós temos para o Conselho, que nós queremos que quando se pensa em chefes, se pensa em gastronomia, imediatamente isso seja associado a Santarém. E há interessados nisso. E, portanto, nós também não queremos perder essa oportunidade de irmos para uma estratégia onde vão lá ficar coisas avulso que podem não acrescentar muito às estratégias que já temos implementadas. E, portanto, também são estes os fatores, e este é o segundo fator que também tem feito este pequeno atraso. Muito bem, fazendo esta votação, quem vota contra, eu já estou no ponto 35. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é uma proposta de apoio financeiro, projeto de equitação do agrupamento de escolas Sá da Bandeira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37. Projeto de equitação do agrupamento de escolas Alexandre Plano. Eu pus primeiro 36, equitação da escola Sá da Bandeira, e depois passei para o 37. Não tínhamos aprovado a anterior. 36 não era retirado? Não, 40. 35 é que não quer dizer, discutimos, mas não aprovamos. Qual? Não, mas isso foi enviado. Isso já está remunerado, porque nós enviámos a dizer que esse era retirado. Foi enviado, esse foi logo retirado, verificou-se que não havia necessidade de vir a reunião de executivo. Portanto, esse já está. Portanto, o 35 que votámos, é do quiosque. O 36 que eu perguntei que era da equitação, de Escola Sá da Bandeira, também já votaram. Agora o 37, projeto de equitação, porque depois receberam outra informação para além dessa, dizer que era retirado. O 37, projeto de equitação do agrupamento de escolas Alexandre Plano, proposta de apoio financeiro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38, cemitério dos Capuchos, exumação de sepultura número 62, pedido de pagamento de taxas em prestações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39, deslocação de rancho folclórico do Conselho de Santarém. Isto é a concessão de apoios em espécie. Sr. Vereador. Presidente, nestes pontos do 39 ao 43, é pena, tal como as informações às vezes dos apoios às freguesias devem vir mais consequentes e mais ricas no âmbito do cumprimento ou não da obra, neste caso aqui também era importante que nós tivéssemos a noção... No 39 em concreto ou no... Não, nesse global, do 39 ao 43. Eu falo já neste ponto porque isto é uma questão global que tem a ver para percebermos no âmbito daqueles procedimentos de apoio ao associativismo quem destas associações ou destes elementos que aqui estão, destas associações que aqui estão, quem é que já teve apoio ou quem é que não teve apoio. Na informação técnica que
que nos é disponibilizada, nada é referido sobre isso, portanto era importante também para nós percebermos essa questão. Sobre a questão da deslocação dos ranchos, ou seja, nós, e o vereador poderá dar nota sobre isso, ou seja, quando existe essa necessidade, e por vezes por falha nossa, quando os autocarros, nós temos comprometido o nosso autocarro e avaria, ou seja, e nós, como já está comprometido a deslocação, nós fazemos depois esse apoio às entidades. Isto é um deles. Relativamente às festas, e estão aqui algumas, vamos passar festas populares, que o Festival do Marisco e outras, eu quero dar nota de uma coisa, e isto espero em sede de regulamento de poder vir a ser alterado. Atualmente está-se a passar uma coisa que tem a ver com a Sociedade Portuguesa de Autores, que de alguma maneira acaba por levar bastante dinheiro às festas. Não sei se têm noção disso, já falámos disso mais que uma vez, e desde que isso tem vindo a passar, tanto eu, fui a vereadora Susana, e também até mesmo iniciativas nossas, isso tem-se passado, nós temos feito alguns apoios também, e em parte deles, para suprir o que eles pagam à Sociedade Portuguesa de Autores, e há uma outra entidade, como é que se chama outra entidade, que também acaba por cobrar, é que não é só a Sociedade Portuguesa de Autores, há uma... Nós não pagamos SPAs, nós atribuímos, que é para ele... depois, mas nós não pagamos SPAs às entidades. Nós não pagamos, Alexandre, o que eu estou a dizer é o seguinte, o apoio que nós damos é no sentido de para eles, para suprir as despesas que essas entidades têm, não só com isso, como com outros, como outras coisas. Portanto, isso tem sido feito. Imediatamente ao apoio que aqui está ao rugby de Santarém, já quando foram os outros apoios que nós trouxemos aqui aos clubes, tínhamos dito que faltava um clube, que era o rugby, que esteve no CNEMA, com os seus atletas durante algum tempo, e o município de Santarém, nessa altura, não pôde ajudar esta entidade. Penso que assim respondi às questões que foram colocadas. Eu alertava era a própria informação técnica. Quando viesse, assumisse logo essa questão do apoio, da existência ou não do apoio ao associativismo no âmbito desta entidade. Sim. E, portanto, para nós isso viesse esclarecido à cabeça. Posso tentar explicar? Sim. Relativamente a esta questão, e tratando-se de apoios pontuais, significa que são entidades que não concorreram no âmbito do PAAC, ao abrigo do regulamento para aquela atividade em específico. O PAAC não apoiou a festa em honra da Nossa Senhora ou o Festival de Marisco. A associação pode efetivamente ter tido um apoio, mas não para estas... para a realização destas atividades em particular. No que toca aos autocarros, a política que a Câmara tem seguido sempre é, nós já estamos a receber pedidos de transporte para o próximo ano. Antecipadamente, os grupos folclóricos, no âmbito das permutas que fazem com os outros grupos, sabem quais são as saídas que terão no ano seguinte. Como a Câmara dispõe só de um autocarro, os pedidos começam a chegar muito cedo. Por exemplo, este ano já estamos a comprometer autocarros para junho e julho do próximo ano. O que é que acontece? A partir do momento em que a Câmara diz, sim senhora, ok, o autocarro está disponível, o grupo confirma para o grupo que o vai receber que no dia tantos de julho de 2018 estará presente. Se o autocarro avariar, pese embora o facto de nós termos uma pequena nota a salvaguardar que, se for por motivos não imputáveis à Câmara Municipal, a Câmara não pode ser responsabilizada, entendeu o Executivo que, havendo já neste momento condições para poder garantir esse apoio, que os grupos não fossem penalizados porque o autocarro da Câmara estava avariado. Todavia, a política é garantir sempre o transporte através do autocarro da Câmara Municipal, pelo que só vem à reunião de Câmara esta concessão de apoios em espécie, quando não é possível recorrermos ao nosso motorista e ao autocarro. Às vezes, o que é que acontece? Se porventura o autocarro ficar pronto, isto está aprovado e depois ficamos com um crédito a ver na rodoviária, porque de repente já aconteceu, sair o autocarro no dia dos avós e telefonarem a dizer que o autocarro tinha avariado na autoestrada. E, portanto, depois temos rapidamente que resolver a situação, fazendo face naturalmente na conta corrente, enfim, nem sei que nome lhe deva chamar, aos autocarros que já estão pré-negociados com a rodoviária. Porque já aconteceu
aconteceu, infelizmente, com alguma frequência, termos que ir buscar pessoas que se tinham deslocado. E, portanto, para mim e para o Executivo, creio que é motivo de, efetivamente, regozijo e satisfação, uma vez que, em anos anteriores, infelizmente, um ou dois grupos viram as suas visitas a outros grupos terem de ser adiadas, precisamente porque o autocarro avariou à sexta e não deu tempo para desencadear os procedimentos para que pudessem fazer essa deslocação. Felizmente, nesta altura, isto já está tudo ultrapassado. E dizer que a outra entidade, sim, vereador, sim, e dizer que a outra entidade é Passo Música, já, vereador. É o quê? Passo Música. Mas tenho que pagar as duas entidades. Isso é nas festas, não é? Sr. Presidente, uma vez que estamos a discutir um conjunto do 39 ao 43 de pontos, eu gostaria de dizer que há aqui três situações distintas. Sim. Há Sim. as deslocações dos ranchos folclóricos, sim, que é uma questão contra a qual nós não temos nada contra, aliás, a Sra. Vereadora Susana Pessoa acabou de explicar perfeitamente bem o seu enquadramento, absolutamente pacífico. Depois temos a questão do Rugby Clube de Santarém, à semelhança dos anteriores que vieram aqui de Perno e de Pernos, Amiais e Messarria. E depois temos apoio a duas festas, que são organizadas por associações, à semelhança de muitas outras que decorrem no nosso concelho. E estas são uma terceira espécie. Portanto, em relação à primeira que eu referi, nós não temos nada contra, votaremos a favor. Em relação às outras duas situações, eu gostava de tecer algumas considerações. Começando pelo Primeiro, há das festas. Perdão? Há das festas, dizer sobre a das festas. Eu estou a falar de 39 a 43, posso falar só das festas. Pronto, é isso que estava a dizer, eu percebi que estava a falar. Vamos discutir a seguir a do rugby? Não, o vereador é que disse que ia... Eu disse que temos três situações diferentes. Certo, eu percebi. Em relação à dos ranchos, Certo. nada temos contra, está explicado e votaremos a favor. Certo. Em relação à do Rugby Clube de Santarém, à semelhança de outros, eu gostaria de dizer que, sendo este um apoio pontual, tem que ficar aqui muito claro, nesta reunião, que não é para voltar a acontecer nestes moldes. E temos que arranjar a maneira de o enquadrar para a FAD, Sim, no PAF. a FAD, para que haja aqui igualdade, transparência entre todos os clubes. Mas já está aí. Sim, senhora, pronto. Portanto, é nesse pressuposto, Estamos a fazer aqui... é o passivo pretérito. É isso mesmo, é colocar equidade, porque Pronto. estas entidades, para Muito bem. para Sr. desenvolverem a Presidente. sua prática na altura, despenderam o dinheiro deles enquanto outros continuaram a desenvolver a sua atividade. Eu só queria deixar aqui claro que é nessas condições. E é isso que fica claro não também. estamos aqui para apoiar, que daqui a um ano voltaremos a estar numa situação Isto semelhante é mesmo de apoios pontual. pontuais. Muito bem, pronto. Em relação aos apoios às festas, eu, enfim, concordando com aquilo que o Sr. Presidente disse em relação à SPA, que é um problema que transcende o âmbito deste Conselho e deste município. É um problema nacional. A SPA não é sequer uma entidade pública, convém que isto também fique claro e que vai começar a entrar na cabeça das pessoas. E a Passo Música também não? E a Passo Música também não. A Passo Música é uma tentativa de furar o monopólio da SPA. A SPA é uma associação privada que, por uma questão de facilidade dos artistas, estes entregam-lhe, a generalidade dos artistas entregam à SPA o poder desta cobrar em seu nome direitos de autor. E do qual uma parte lá acabará no bolso do artista. Enfim, não estou para aqui para estar a criticar a SPA, nem sequer tenho os dados todos, nem os elementos todos. Não sei se os valores que a SPA cobra são exagerados ou se são justos. Ouço muita gente a dizer que são exagerados e eu acredito que sim. Obviamente isto implicaria, se calhar, que isto passasse para a esfera do Estado para termos, de facto, um real pulso da situação, porque eu sei que os artistas não o têm. A coisa passa-se na... Pelo menos muitos artistas que eu conheço entregam a situação à SPA, a SPA cobra e faz a sua gestão que entende, e, portanto, o controle que o artista tem daquilo que recebe e daquilo que a SPA cobrou é, francamente, diminuto. Mas este é um problema que transcende o município. Eu penso que não houve nenhuma alteração recente em termos de preços, que o que houve foi um aumento da atividade fiscalizadora da SPA em cima de uma atividade onde não agia muito, que é das festas populares. Não houve nenhuma alteração significativa nem à lei, nem àquilo que a SPA vinha fazendo. O que houve foi, digamos assim, enfim, dirigiu as suas baterias em termos de fiscalização para as festas populares. E eu tenho aqui um problema, é que o município, enfim, o Concelho de Santarém é pródigo, e muito bem, em festejos populares, não só um por freguesia, muitas vezes é um por lugar,
Há freguesias que fazem mais do que um por ano, e muito bem, seja a dinamizar a sua atividade económica, os seus produtores, seja exatamente, as suas tradições, os seus festejos, sejam religiosos, sejam gastronómicos, seja o que for. Agora, se nós abrimos aqui a porta com a justificação de que a SPA anda a dar em cima das festas, de passamos a dar um apoio a cada festa, porque este ano não sei quantas são, já estou como o PS diz, não sei quantas é que foram até agora, temos aqui 2, no futuro muitas mais poderão vir, com certeza dirão, nós também temos que pagar à SPA. Nós temos que regulamentar. Com certeza, temos que regulamentar. Eu não sei se concordarei com isso, Sr. Presidente, se a CDU concordará com isso. Eu estou a dizer. Vamos lá ver, as festas, há muitas festas que são praticamente, ou absolutamente, autossuficientes. E, portanto, não pedem apoios ao município, pedem subsídios a entidades privadas, vão buscar aqui e ali aos empresários do nosso Conselho e fora do Conselho, apoios para a realização das suas festas. Nós estarmos a assumir que o município entende dever comparticipar uma parte dos custos dessas festas, ainda que o critério seja quando forem dinamizados por associações constituídas em permanência e não por comissões de festeiros que se organizam pontualmente a organização das suas festas, pode ser um critério, não sei se será esse o critério. Eu acho que estamos aqui a abrir um precedente que pode ser, enfim, grave, enfim, é um procedimento que importará mais custos para o município e, portanto, eu tenho aqui algumas reservas. Obviamente não tem nada a ver com a festa do Marisco, nem com a da Senhora Mãe da Igreja, de Alcanede, tem a ver com estarmos aqui a abrir um precedente e eu, em relação a esse precedente, não darei o meu agrimã. Sr. Vereador, deixe-me só dar aqui uma outra nota, que é o seguinte: não deixo de concordar com o que o Sr. Vereador disse em parte, ou seja, eu tanto que já falámos e há a percepção que provavelmente é preciso regulamentar estes apoios de futuro, porque o que disse, e muito bem, podemos de alguma maneira, e depois há aqui outras situações também. Eles não são excepcionais. Eu sei, mas a questão é essa, é que depois passará, pelo menos, a regularidade anual desse apoio. Portanto, teremos que pensar como é que isto poderá ser feito e isso que... É primeiro dos pontuais, do passivo, tens que este ano não usaram desse apoio. Não, isso não vamos fazer, os esportivos foi completamente diferente no que se passou. Nós, à altura, não tínhamos sequer verbas no orçamento para poder apoiar. Eles tinham que continuar com a sua atividade, desportiva. Agora, o que nós temos que fazer é regulamentar isto tudo, concordo consigo, e temos que tramitar nesse sentido. E sendo certo que, voltando agora um bocadinho à SPA, que não é isso aqui que nos traz, nem é o que está aqui em cima da mesa, mas dizer que é muito mau o que se tem passado. Eu quero dar nota disso pública, já o disse até quando tive cá o Sr. Presidente da República, da oportunidade de dizer, estavam lá uns artistas e olha, isto é o que se passa hoje nas festividades e nas coletividades, é muito mau. E com outra questão que eu sei, estando nós no CNEMA, estando tanto representantes nossos na Viver Santarém, quanto é o festival, que há uma coisa que é mais curiosa, é que o Sr. Vereador diz uma coisa, mas, por exemplo, imagina, um artista vem atuar, nós paga-se esse artista, os direitos de autor não se veriam, e temos que pagar direitos de autor desse artista na mesma. A SPA. Pois é. Por isso é que nós os temos em tribunal. Temos esse problema. Só com o seu repertório. Eu quero dizer que nós... e na Viver Santarém também. E quero dizer que nós temos... Isto que fique claro, nós na Viver Santarém temos um processo em tribunal com eles por causa disso e no CNEMA também. Porquê? O que é que acontece? É que depois não nos passam a licença se nós não o fizermos. E é isto que está aqui em cima da mesa. Eu posso dizer, e na Viver o vereador acompanhou isso de viva voz, que é nós termos contratamos nós os artistas e pagamos os artistas. E os artistas só tocam músicas suas. E mesmo assim, depois a SPA vem despedir dinheiro disso. É que isto está aqui em cima da mesa, são coisas mais complicadas e isso passa-se, imagina, mesmo aqueles senhores das bandas do XP Toca, os Pimbas e contra não sei o quê, as suas, ou seja, estamos numa coisa que vai muito para além disso. E aquilo é um bocadinho, peço desculpa, isto não é reunião para isso, mas é avulso, chegam lá, é um passo para ali, X para ali, está X mil pessoas, X. Isso é muito caro, então eu faço aqui uma chega, pronto. É um bocadinho assim, desculpem lá, mas pronto. Sr. Presidente, isto só vem... Diga. Eu acompanho essas preocupações. Pronto. Como é que a SPA tem essa carta
isto só vem suscitar a necessidade de clareza e de regulamentação e da justiça para todos os municípios. Porque hoje estamos aqui nós, amanhã estão outros e, portanto, daqui a bocado estamos nós ali, digamos, do lado do público a nutrir pela justiça das situações. E sem isso, nós votaremos a favor, à exceção de do ponto 43, que depois, mais tarde, terei a oportunidade de falar. Mas apelamos então à necessidade dessa regulamentação para a justiça. Muito bem. Ponto 39, quem vota contra, deslocação de ranchos folclóricos, concessão de apoios em espécie, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Ponto 40, Associação Recreativa e Cultural de Alcanete, proposta de apoio financeiro para a festa em Nossa Senhora Mãe da Igreja, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção do vereador Madeira Lopes. Ponto 41, Associação Micaiosa Cultural de Desporto, proposta de ação para apoio financeiro pontual para o 12º Festival do Marisco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção do vereador Madeira Lopes. Colocação de 5 ranchos folclóricos com Conselho de Santarém, concessão de apoios em espécie. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 43, apoio extraordinário de clubes, Rei Clube de Santarém, Sr. Vereador. Sr. Presidente, à semelhança daquilo que se passa com a Santa Casa da Misericórdia, e face ao nosso líder da bancada, Ricardo Segurado, pertencer aos corpos sociais do Clube de Rugby, nós não votaremos este ponto. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, votado, aprovado com 5 pontos favoráveis. Ponto 44, Associação Dignitude, Associação Dignitude, Programa ABEN, Rede Solidária de Medicamentos, apoio financeiro no protocolo aprovado, chama retificação, que já cá vai a reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de contratação para a prestação de serviços de psicologia, associação de compromisso plurianual. A nossa psicóloga está grávida e, portanto, temos que suprir esta necessidade com uma contratação. Quem vota contra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 46, a PPA-CDM, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos, ou seja, isto é uma retificação, peço desculpa, do apoio financeiro, porque nós fomos verificar, após a deliberação que tivemos e pedindo mais informação à entidade, verificámos que o apoio não era, que poderíamos dar, não, de acordo com o que temos regulamentado, não seria aos cerca de 30 e tal mil euros, mas seria 25 mil euros e tal. Portanto, e esta é a retificação que vem, retificação que vem, estávamos a pagar a mais e, portanto, depois foi verificado pela documentação que foi entregue, que como já tinham eles conseguido, entretanto, desde o pedido até agora tinham conseguido outros apoios e, portanto, nós não podíamos estar a apoiar em cima de apoios que eles já tinham conseguido outras entidades e, portanto, esta é a justificação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 48, Junta de Freguesia de Abrão, cruzamento de Amiais de Cima, pedido de alteração de localização de passagem de peões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 49, abaixo assinado para a Organização de Estacionamento debaixo da Borda, Santarém. Isto é uma reavaliação do pedido. Algum dos senhores... De o quê? Este aqui foi retirado. Ponto 48, alguns vereadores querem usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 50, autorização prévia de compromisso plurianual para desencadear o procedimento de ajuste direto para a aquisição da instalação de equipamento. Os senhores querem usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 51, proposta para a contratação de serviços de transportes escolares em carreiras públicas, ano letivo. Isto é a tal retificação, vocês recordam-se que na última reunião que tivemos, nós perguntámos aos vereadores se podíamos avançar com o procedimento e foi dito tanto pelo vereador Jorge, penso que o Jorge já estava na última, e pelo vereador Carmo, ou foste tu? Pronto, que nos foi dito isso, portanto, é essa a retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os outros pontos para conhecimento do Município Municipal, tanto relatório das águas e informação da seção de compras. Próxima reunião, segunda-feira. Alguém do público quer usar a palavra? Não está encerrada a nossa reunião.